Olá, amigos do Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. Nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Especial do Esporte. Nossa entrevistada é a professora doutora Mariana, diretamente do Rio de Janeiro, e o nosso bate-papo de hoje tratará do tema Ensino de lutas no paradesporto, contextos e possibilidades. Eu, Mariane Ferreira, irei conduzir essa conversa que tem como objetivo discutir a intervenção pedagógica junto à pessoa com deficiência por meio do paradesporto. A professora Mariana possui graduação em Educação Física pela Unicamp, mestrado pela mesma universidade, doutorado em Atividade Física Adaptada pela Unicamp, com estágio sanduíche na Universidade de Toulouse, na França, em Didática dos Esportes de Combate. Atualmente é professora na AFEF Unicamp, trabalhou em 3 edições dos Jogos Paralímpicos, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016, consultora especializada em metodologias de ensino de esportes, esportes paralímpicos e ensino das lutas e esportes de combate. Bom, professora, muito obrigada por aceitar nosso convite para essa conversa sobre paradesporto. Seja bem-vinda. Obrigada, Mariane, obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui e poder discutir e trocar sobre esse tema que eu gosto tanto e tenho estudado aí ao longo dos anos. Professora, começando a nossa conversa, né, frente à sua experiência sobre a luta, nós gostaríamos que você nos explicasse a diferença entre artes marciais e esportes de combate. E ainda quais são as lutas que fazem parte do paradesporto? Certo. Bom, essa é uma dúvida que é muito presente na educação física hoje, quando a gente fala do mundo das lutas. Então, além das artes marciais e esportes de combate, a gente também tem a palavra lutas, que às vezes gera algumas confusões e as pessoas ficam na dúvida de como usar. Então, tem uma questão semântica da linguagem, então, que a gente, no Brasil, a gente se refere a lutas. Quando a gente se refere a lutas, a gente está falando tanto de esportes de combate quanto de artes marciais. E em inglês, principalmente, nas publicações, a gente vê ou não, eles sempre caminhando juntos, né? Esportes de combate e artes marciais sempre caminhando juntas, até tem uma sigla para isso, né? E assim, conceitualmente, bem em linhas gerais, porque a gente precisaria ir muito fundo na história e tem literatura que fala bastante sobre isso, mas a gente, em linhas gerais, eu poderia dizer que quando a gente fala de artes marciais, a gente está falando de um espectro que tem mais a ver com uma tradicionalidade, uma preparação para a guerra, que até o nome em japonês daria essa conotação, né? Todos os aspectos conceituais que envolvem esse termo. Então, né, como uma busca espiritual, uma busca de autoconhecimento, então, que tá mais relacionado a aspectos filosóficos, por exemplo. Quando eu falo de esportes de combate, eu já me refiro a uma luta que foi institucionalizada, uma luta que foi esportivizada, né? Então, uma luta que tem federação esportiva internacional, que tem confederação brasileira, federação estadual, né? Então, se relaciona mais a esse aspecto da gestão do esporte. Então, isso a gente se refere a esportes de combate. Mas, então, para deixar claro para quem está ouvindo a gente, sobre os termos, no Brasil a gente vai usar lutas, artes marciais e esportes de combate, e quando a gente se referir a eles, a gente pode usar só lutas, ou a gente pode usar os três, mas dando o sentido de que a gente está falando, né, das lutas de uma maneira global, né? Bom, dentro do paradesporto, hoje, no programa paralímpico, a gente tem o judô, que é praticado por pessoas com deficiência visual, cegos e baixa visão. A gente tem o taekwondo, que é uma modalidade de socos e chutes, e que no programa paralímpico tem pessoas com deficiência física, principalmente de membros superiores. Então, é uma modalidade que explora mais chutes. E a esgrima em cadeira de rodas, que é para pessoas com deficiência física também. Então, a gente tem desde lesões medulares, a amputações, malformação congênita e lesões cerebrais, por exemplo.
Então, essas 3 hoje fazem parte do programa paralímpico. E só também para, como eu falei, de cegos e baixa visão, só para me autodescrever rapidamente, eu tenho a pele morena, eu tenho cabelo assim, meio claro, meio escuro, então com luzes nas pontas e mais moreno na raiz. E eu sou uma pessoa um pouco estrábica também. Isso é um detalhe importante sobre mim. Talvez esse possa ser o meu sinal nas libras, hein, Andressa? Muito legal, professora. Obrigada pelo esclarecimento, né? Então, a partir dessa definição apresentada, né, gostaríamos que você contasse ainda para a gente e para o nosso público, né, como as lutas podem ser uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Certo. Bom, a gente na educação física adaptada, a gente, óbvio, que vai tratar das peculiaridades do ensino, da aprendizagem, do que fazer quando a gente tem, né, um atleta em treinamento, né, quais são as orientações, as estratégias. Mas, antes de tudo, a gente está falando de ensino de pessoas, né? Então, eu acho que a maior sacada para o ensino das lutas é pensar as lutas de uma maneira geral, e aí eu vou entrar num conceito que foi um conceito que eu estudei bastante, principalmente lá na França, quando eu morei lá, que é de autores franceses, que é o saber lutar. Então, eu parto do princípio que a pessoa com deficiência, ela tem direito a aprender o saber lutar, assim como qualquer outra pessoa. E aí a gente tem uma dicotomia, não vou nem chamar de dicotomia, não vou colocar em 2 polos, mas eu acho que a gente tem um desafio que é, quando a gente fala de ensino das lutas, a gente normalmente, nós 3 aqui, se a gente fosse falar, vamos colocar nossos filhos numa academia de lutas, né? Vamos ensinar lutas para os nossos filhos. Aonde a gente iria? A gente iria buscar uma academia, e aí a gente iria buscar por uma modalidade que a gente talvez tivesse alguma afinidade, ou que alguém na nossa família já praticou, que a gente mesmo já praticou. E quando a gente chegasse lá, a gente ia colocar os nossos filhos, ou a gente mesmo praticante, né, iria iniciar uma modalidade através de um ensino que vem tradicionalmente sendo transferido de geração em geração por mestres, faixas pretas, né, pessoas estudiosos das lutas, né, mas que se especializam em uma modalidade. Ok. Quando a gente fala de ensino das lutas pelos professores de educação física, ou quando a gente tem um treinador que muitas vezes tem que ensinar ou tem que buscar aspectos de outras modalidades, ou que está ensinando uma modalidade só, mas que tem experiência em outras modalidades, por exemplo, a gente pode partir de um ensino que seja mais global. Então, por exemplo, ao invés de começar ensinando, e aí, para a pessoa com deficiência, isso é muito crucial. Por quê? Por exemplo, se a gente colocar os nossos filhos na academia de judô, então, um dos golpes primeiros a serem ensinados é o osotogari, né? Que é um golpe que eu faço ali segurando, colocando as minhas 2 mãos no oponente, e que é um golpe de pernas, né? Que eu vou usar minhas pernas para derrubar o oponente. Vamos imaginar, e aí eu estou saindo um pouquinho do programa paralímpico e estou pensando na pessoa com deficiência em geral. Vamos imaginar que uma pessoa que tem uma deficiência no pé, não tem o pé, por exemplo, ou parte da perna, e que ela tente fazer o osotogari. Bom, para ela, esse osotogari, tal como o sensei Jigoro Kano, que foi o fundador do judô, tal como ele pensou, talvez ele não seja possível. Mas certamente ele pode desequilibrar o oponente dele, ainda utilizando, né, o potencial que ele tem nas pernas para derrubar o oponente. Bom, isso quer dizer que ele é capaz de lutar judô, mas que aquela técnica, exatamente como ela foi pensada, ela não vai ser executada por ele. Mas não quer dizer. Então quer dizer que a gente pode adaptar esses golpes às possibilidades das pessoas que estão aprendendo. E quando eu falo dessa adaptação, eu estou falando de perguntas e respostas que estão presentes numa luta. E eu estou falando de um ensino que parte de aspectos táticos antes de partir
para aspectos técnicos. Então, ao invés, por exemplo, para ensinar lutas para qualquer pessoa, mas pensando na pessoa com deficiência, para ensinar lutas na iniciação, eu estou falando de um saber que é possível ser entendido que antecede essa técnica. Então, eu não preciso entender o Osotogari e praticar o Osotogari. E muitas vezes, porque isso é uma prática de muitas lutas asiáticas, por exemplo, né, métodos repetitivos. E não só asiáticos, vamos combinar que se a gente pensar no ensino de esportes em geral, a gente sempre fala de muita repetição, dependendo da abordagem do professor ou do treinador, da professora. Então, eu estou falando que ao invés da gente iniciar por um golpe, uma técnica específica, e que essa técnica seja repetida milhares de vezes para aí ser colocada em prática numa luta, eu estou falando de um ensino que pode partir da luta para a técnica depois. Então, eu vou olhar para cada deficiência e vou entender as possibilidades dos meus alunos, dos meus atletas, e aí eu vou pensar qual a melhor técnica que se adequa para ele. E aí ele vai aprender aquele movimento, refinar aquele movimento para ir colocar de volta em prática. Então, isso é o que a gente chama de saber lutar, ensinar o saber lutar antes de ensinar cada técnica. Porque muitas vezes, se uma pessoa com deficiência, como a gente falou de colocar os nossos filhos lá, se ela chegar na academia e falar assim, quero aprender o taekwondo, mas eu não tenho braços, como que eu vou dar socos? Ah, então isso não é possível. Né? Mas não, se ela entender que ela pode usar o chute, que ela pode se movimentar, que ela pode fazer esquivas e que ela pode, né, defender, atacar com ritmo, tudo aquilo que faz parte do taekwondo, aí ela entende que ela é capaz de lutar. Ficou claro? Ficou super claro, professora. São coisas assim que às vezes as pessoas não imaginam, né? E isso vai de encontro justamente, né? Como que a luta ela está sendo utilizada, né? Ou estudada na formação dos profissionais de educação física para atuar com as pessoas com deficiência, né? Eu acho que é justamente essa proposta, Mariane, a gente pensar, então, numa luta que seja possível para todo mundo. Porque existe uma luta na academia que às vezes não é possível para muita gente, não só para pessoa com deficiência. Às vezes ela não é possível para uma mulher que muitas vezes achou que não era capaz de lutar, porque ela ia apanhar, ou porque ela tinha medo, né, de ser agredida. Às vezes, para uma pessoa mais velha, que está aprendendo um novo esporte, né, começando, que não quer se machucar, que tem outros interesses que não só quem entra e quer competir, porque hoje em dia o ensino do esporte, né, quando a gente fala de um ensino tradicional, a gente está muito focado em competições, desde pequenos, né? As crianças, elas entram em qualquer esporte já, vai ter a copinha, vai ter o clubinho, vai ter aquela competição que vai levar. Mas a gente está falando de pessoas que querem praticar também, muitas vezes, o esporte para a vida toda. E como que é o esporte para a vida toda? É um esporte que não machuca, é um esporte que é prazeroso, é um esporte que engaja, né? E a pessoa com deficiência, da mesma maneira. Óbvio que a gente vai ter ali as pessoas que vão se destacar e vão acabar seguindo um caminho, né? Um caminho na carreira de atletas, um caminho na busca de medalhas. Mas a gente tem todo um outro lado, né? Um outro universo que quer praticar por prazer. Então, eu acho que o ensino que começa da tática e vai em direção à técnica, e não da técnica em direção à tática, ele é um ensino que é mais democrático. Perfeito, professora. Muito obrigada pelo esclarecimento, por sua resposta. E complementando a pergunta anterior, né? Como que a gente pode ensinar lutas para pessoas com deficiência desde lá da iniciação até o alto rendimento? Então, Mariana, eu acho que quando a gente pensa em iniciação, eu acho que é justamente o professor ter esse olhar, né, de que deficiência que eu estou recebendo aqui, esse esporte que eu ensino, essa luta que eu ensino faz parte do programa paralímpico, essa pessoa que eu recebi aqui, ela tem intenção? Será que ela vai se descobrir e talvez ela queira ser um atleta ou uma atleta? Não sabemos, né? Então, acho que esse olhar do professor que recebe a pessoa com deficiência, né, no seu espaço, seja no clube, na academia, na atividade extracurricular, na escola, ele é importante ele observar, né, e oferecer ferramentas, né? Então, colocar essa pessoa para lutar, deixar ela se engajar, para que ela encontre ali o prazer de lutar. E o prazer de lutar está
aí minha opinião, né? Tá nessa capacidade que a gente tem de desconectar completamente do mundo lá fora. Diferente de várias outras atividades físicas que a gente faz, porque a gente tem um componente da imprevisibilidade na luta e a gente tem um componente que é assim, é a gente pela gente. Então, sou eu completamente focada naquilo. Então, se eu começo a lutar com você e você faz um movimento, eu preciso responder aquele seu movimento para a gente começar a dialogar dentro dessa luta. Então, é nesse aprendizado que eu acho que as pessoas se engajam e realmente se interessam em continuar, porque elas conseguem esse prazer, essa possibilidade de esquecer o mundo lá fora, deixar ele fora ali do tatame. Quando a gente fala em caminho para o alto rendimento, aí, óbvio, a gente está falando de treinamento específico, a gente está falando de uma treinadora, um treinador que vão precisar estudar os mecanismos daquela modalidade e daquela deficiência para que ele consiga realizar testes. A gente vai falar disso mais para frente, né? Mas para que ele consiga entrar num programa de treinamento que faça sentido, porque, de novo, para que ele vai dar 10 voltas correndo no tatame, se a luta dele dura 3 minutos, 4 minutos, tem vários intervalos e ele não corre na luta. Um exemplo, né? Então, para que esse treino ele seja específico para a modalidade que ele está treinando. Perfeito, professora. E aí, a partir desse contexto, né, apresentado pela professora, você acredita que o profissional de educação física ele está preparado, né, para aplicar pedagogicamente, né, o ensino de lutas para pessoas com deficiência, com toda sua pluralidade e diferentes contextos socioeconômicos? Eu acho que a gente caminhou muito já, acho que historicamente, a gente tem muitas publicações que falam sobre isso, que falam sobre, inclusive, essas disciplinas de educação física adaptada, esportes paralímpicos, esportes adaptados, dentro da universidade, os programas de pós-graduação, acho que tudo isso contribui para essa formação do profissional. Esse canal, por exemplo, né, essas discussões, essa publicação que está para sair, que depois eu vou falar sobre ela, né, sobre a pedagogia do paradesporto, eu acho que tudo isso está contribuindo, tem contribuído para a formação desse professor, dessa professora de educação física para trabalhar com pessoas com deficiência. A gente tem aqui dois elementos desafiadores que são ensinar lutas, que eu acho que o ensino das lutas, desde o começo eu estou falando sobre isso, né? O ensino das lutas é desafiador principalmente para quando o profissional não é um faixa preta naquilo. Então, eu, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, hoje eu sou faixa preta de judô e jiu-jitsu. Trilhei um árduo caminho para chegar lá. Mas antes eu era faixa roxa e eu já pensava em tudo isso, assim, né? Eu já tinha essas ideias de que o ensino precisava mudar para ele ser mais democrático, para ele chegar na pessoa com deficiência, para ele chegar em outros públicos. Então, quando a gente pega lutas e quando a gente pega o ensino de pessoas com deficiência, a gente está falando de dois grandes universos e que precisam conversar e que estão em desenvolvimento no sentido de, quando a gente fala de ensino, por exemplo, se a gente pegar métodos de treinamento nas lutas, né? Os métodos tradicionais eram métodos de exaustão, de repetição, de suor e sangue, né, de faca na caveira, dentre outros termos que são muito próprios das lutas, né? Hoje em dia, eles estão sendo pensados como qualquer outro esporte, né? Eu tenho uma periodização, eu tenho ciclos de treinamento, eu tenho testes que são adequados, eu tenho tudo isso que é muito específico da luta. Então, para fechar a resposta da sua pergunta, eu acho que a gente está caminhando para chegar num momento onde as pessoas se sintam seguras em trabalhar tanto com lutas quanto com pessoas com deficiência. Muito obrigada, professora. E aproveitando ainda, né, essa linha, né, esse pensamento, outro ponto que a gente gostaria que você trouxesse para nosso público é como os treinadores eles podem realizar análise técnica das lutas, né? Por exemplo, se dá algum instrumento de avaliação
e como esses resultados eles podem influenciar durante o treinamento e na competição, né? Já partindo ali para o alto rendimento, né? Uhum. Se a gente olhar, por exemplo, acho que foi o último vídeo do canal com o professor Thiago Lourenço, né, que falou um pouco sobre o treinamento no esporte paralímpico. Eu acho que minha resposta está muito conectada com isso, assim. Cada modalidade tem a sua especificidade. Então, por exemplo, a gente tem um teste para testar a potência anaeróbia no judô, que é um teste chamado Sterkovitz, né, que é um autor polonês que publicou um teste para o judô olímpico. Esse teste, há muitos anos, e aí, quando eu trabalhei com a seleção, que eu era staff da Seleção Paralímpica de Judô há 20 anos atrás, nós já colocávamos os nossos atletas, as nossas atletas de judô paralímpico para fazerem esse teste. Então, a gente já pensava em adaptações desse teste para o judô paralímpico. O que eu quero dizer é, cada deficiência, novamente, vai ter a sua especificidade. Então, no caso da deficiência visual, a gente colocou estímulos sonoros, por exemplo, nesse teste. Né? Esse teste são duas pessoas paradas aqui, né? Uma em cada ponta do dojo, do tatame, e uma pessoa no centro, que é a pessoa que vai realizar o teste. Então, ela sai correndo daqui e derruba essa outra pessoa. Depois que derruba, vai correndo na outra e derruba essa próxima pessoa. E aí a gente tem os marcadores e a gente tem todas as possibilidades, né, de medir lactato antes e depois. E o número de repetições que ela faz também aponta, né, para uma determinada taxa de potência anaeróbia e tudo mais. Dito isso, a gente fez o quê? A gente colocou estímulos. A pessoa, né, do judô olímpico, ela tem a visão, então ela vai correndo, ela derruba, volta correndo e faz o teste. Sem a visão, a gente usou, então, os estímulos sonoros. A gente fazia palmas e a pessoa que ia cair ficava chamando a pessoa que ia derrubar, né? Então, isso, por exemplo, a gente fez de algumas formas. A gente tentou só bater palmas, para algumas pessoas funcionava melhor chamando pelo nome, né? Então, a gente vai fazendo as adaptações para esses testes específicos, para a gente chegar no nível de treinamento que a gente precisa, que é um nível, né, de Jogos Paralímpicos, Jogos Mundiais. A mesma coisa, por exemplo, se você pegar o taekwondo, né, então, para a especificidade de não ter os braços, ou um dos braços, o que a gente precisa fazer na esgrima? Então, eles estão sentados. Quais são os testes que eu vou utilizar, né, diante dessa falta de mobilidade, ou qual é o potencial funcional que o atleta tem e qual o teste que eu preciso fazer que é específico daquela modalidade e que faz sentido, né, e a adaptação que eu preciso fazer para ele conseguir fazer esse teste. Então, né, não dá para dar muitos exemplos assim, são coisas muito específicas, mas eu acho que o profissional, em geral, pode ter esse olhar de que a gente precisa conhecer a deficiência, a gente precisa conhecer do esporte de combate, a gente precisa conhecer de treinamento para fazer essa tríade, né, funcionar e desenvolver as questões cognitivas, sociais e, obviamente, toda a parte física dos atletas, das atletas. Muito esclarecedor, professora. E você poderia nos indicar 2 materiais de leitura sobre essa temática? Com certeza. Tem vários, né? Mas eu acho que o grande material que a gente tem hoje disponível é esse livro que está chegando no mercado, que é A Pedagogia do Paradesporto, organizado pelo professor Ciro Winkler. Eu tenho um capítulo junto com uma colega, que é a Jaqueline Patatas, que é sobre pedagogia das lutas, dos esportes de combate para pessoas com deficiência. E aí a gente tem sobre várias outras modalidades. Além disso, se a gente estiver olhando um pouco mais para a parte técnica e de treinamento, a gente, né, para cada uma das modalidades a gente tem uma referência, mas a gente tem, por exemplo, a professora Bianca Miarca, que é uma professora que publica muito no treinamento das lutas, principalmente no judô. A gente tem o professor Rafael Cons, que também estuda um pouco desses testes adaptados aí para o judô paralímpico. E sobre o saber lutar, a gente tem também um livro que eu acabei de publicar, que se chama Ensino e Aprendizagem das Lutas, e que eu falo do ensino democrático, global, para todo mundo, incluindo as pessoas com deficiência.
Muito obrigada, professora. E vamos seguindo para o encerramento, né? Agradecendo a sua participação no projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. Lembramos que nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. E o nosso muito obrigada. Muito obrigada, gente. Um prazer falar com vocês, um prazer trocar sobre essa temática, falar sobre esses universos tão interessantes e sigo junto com vocês nos projetos. Não esqueçam de assinar o nosso canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e estudantes e lembramos que nossa entrevista também estará disponível no Instagram, @cbpp22. E até a próxima!